Irmãos, vamos abrir novamente a Bíblia em Gênesis 17. Os irmãos devem acompanhar aí as observações preliminares que eu quero fazer. Eu quero apresentar algumas informações iniciais ligadas a esse texto aqui. O capítulo 17 trata, inclusive, da instituição da circuncisão. Então, é um capítulo importante para todo o restante da Bíblia, porque fala como essa prática se estabeleceu entre os judeus, a instituição da circuncisão. Sobre isso, o texto bíblico vai falar ao longo de todo o período abrangente do Antigo Testamento, e o Novo Testamento também vai tratar da circuncisão, e nós vamos aprender então, não hoje, mas na medida em que estivermos caminhando pelo capítulo 17, nós vamos aprender sobre a circuncisão, sobre essa prática, o seu significado e os ensinos que o Novo Testamento também apresenta relacionados a isso. Mas olhando para o capítulo 17 e vendo os 8 primeiros versículos, que é a primeira divisão natural do capítulo, a primeira divisão natural seria essa, os versículos 1 a 8, nós vemos aqui algumas realidades que devem abranger as informações preliminares que eu quero passar para os irmãos. Os irmãos devem observar que os 8 primeiros versículos de Gênesis 17 falam, em primeiro lugar, logo no comecinho, fala sobre ordens que são dadas a Abrão. Nós encontramos isso no primeiro versículo, algumas determinações que são dadas a Abrão. São breves determinações e nós vamos observar essas determinações hoje aqui no nosso sermão. E nos versículos 2 até 8, nós vemos promessas ou enunciados de Deus relacionados a promessas. Então, nós podemos dividir esse trecho inicial do capítulo 17 nessas duas partes. Nós podemos olhar o versículo 1 e ver no versículo 1 as ordens de Deus, e estudar essas ordens de Deus enunciadas, apresentadas, expostas aí pelo próprio Deus a Abrão. E depois, num segundo momento, na sequência do nosso estudo, na sequência do nosso sermão, nós podemos olhar para os versículos 2 a 8 e ver as promessas que Deus deu a Abraão e que estão presentes aqui. Se os irmãos observarem, os irmãos verão que essas promessas, e esse é um ponto que eu quero destacar também nessas informações iniciais, os irmãos vão ver que o que predomina nesses 8 primeiros versículos, especialmente nos versículos 2 até 8, os irmãos verão que o que predomina são promessas ou detalhes ligados à promessa de uma multiplicação da descendência de Abrão. As coisas que são ditas aqui, os enunciados que são propostos aqui, que são apresentados aqui, que são expostos aqui nos versículos 2 a 8, estão relacionados com a multiplicação da descendência de Abrão. E se os irmãos olharem com atenção, verão que esses enunciados ligados à multiplicação da descendência abrangem os seguintes fatores. Primeiro, Abrão seria pai de muitas nações. Isso sempre é repetido quando se fala da promessa de Deus a Abrão. Ele seria pai de muitas nações. Os irmãos veem isso no versículo 4. Ele fala sobre isso. Você será pai de numerosas nações. Ele insiste, Deus insiste em dizer isso a Abrão. Segundo lugar, vocês veem no versículo 5 que Deus diz que o nome de Abrão seria mudado. Ele passaria a se chamar Abraão, com o significado de pai de muitas nações ou numerosas nações. É um outro enunciado, é uma outra espécie de promessa, por assim dizer. Deus realiza isso, Deus enuncia isso, diz que vai fazer isso, vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão. Nós vamos depois falar mais sobre isso. Os irmãos veem também, no versículo 6, ele fala também
que reis procederiam de Abrão. Notem, todas essas promessas estão ligadas à promessa da multiplicação da descendência. Esse é o tronco maior da promessa, mas há detalhes aqui ligados a essa promessa maior. Ele fala que reis procederão de ti. E na sequência, ele diz que a descendência de Abrão pertenceria a ele seria o Deus da descendência de Abrão para sempre, por força da aliança feita com Abrão. Esse é um outro fator importante que nós temos que aprender. Os descendentes de Abrão, a sua descendência, os israelitas, nós sabemos depois que essa descendência ela é chamada por Isaac, ela tem a sua continuidade através de Jacó, ou Israel, e depois os 12 filhos de Jacó, e assim essa descendência com quem Deus mantém aí viva a sua aliança. Essa descendência, é acerca dessa descendência específica que Deus está falando aqui, e está dizendo, olha, eu serei o Deus da sua descendência para sempre, por causa da aliança que estou fazendo com você, e que mais tarde na história de Gênesis aprendemos que ele renova essa aliança com Isaac e com Jacó. E isso é importante aprendermos desde já vou explicar por quê. E vemos também no versículo 8, um outro fator ligado à promessa da descendência, que é a promessa de que a terra de Canaã seria dada a Abrão e a sua descendência por possessão perpétua, para sempre. A terra de Canaã, a Palestina, ou Israel, aquela região que nós conhecemos como Israel, ainda que haja alguns enclaves ali, né, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, tudo mais. Ele diz que aquela região toda ali seria dada aos descendentes de Abraão, os descendentes de Abraão ligados pela força do pacto, ou seja, os descendentes através de Isaac e de Jacó. Ele daria a terra de Canaã em possessão perpétua para Abraão e para os seus descendentes para sempre. Então, esses são os fatores que são realçados aqui nesses 8 versículos. E é preciso destacar que essas promessas todas, elas devem ser entendidas de forma literal e fática. Elas não devem ser entendidas de forma simbólica ou alegórica. Porque essa compreensão dessas promessas de forma simbólica ou alegórica foi algo que predominou na parte final da Igreja Antiga e por toda a Idade Média, e até nos dias da Reforma, e até hoje predomina esse entendimento em muitos círculos teológicos, dizendo que essas promessas todas, elas devem ser entendidas num sentido espiritual e simbólico. Mas quando nós olhamos eu mencionei aqui, o texto menciona aqui 5 dessas promessas. Quando nós olhamos, por exemplo, para a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações, isso não foi simbólico. Isso se cumpriu de modo literal. Os fatos apontam para isso. Não era um símbolo que estava sendo enunciado aqui, ou ideias espirituais sendo enunciadas aqui, não. Isso realmente aconteceu, várias nações procederam dele. Quando ele diz que o nome de Abrão seria mudado para Abraão, isso de fato aconteceu, ele mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Quando ele diz que reis procederiam dele, isso de fato aconteceu, reis procederam de Abrão. Isso não foi algo simbólico, isso não foi algo alegórico. A história mostra reis surgindo como descendentes de Abrão. E as 2 últimas, que ele seria Deus da descendência de Abrão, e a descendência de Abrão, por força da aliança, seria a proprietária e dominaria a terra de Canaã para sempre. Essas 2 promessas também devem ser entendidas de forma literal e fática. Ou seja, o povo de Israel é o povo de Deus. Foi o povo de Deus no passado,
é ainda agora e será perpetuamente, para sempre. Isso não é algo simbólico, alegórico, espiritual, não. Nós vemos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, essa promessa, e vemos o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, reforçando isso, especialmente em Romanos 11. Quando o apóstolo Paulo diz, insiste em dizer, que o povo de Israel permanece sendo o povo que não foi rejeitado por Deus. Deus não rejeitou o seu povo. E haverá o dia em que Deus vai agir novamente nesse povo e vai salvar todo Israel, diz o texto de Romanos 11. Da mesma forma, a terra de Canaã ser dada a Abrão e a sua descendência para sempre, isso também deve ser entendido de forma literal e fática. Não como um símbolo do céu, não como um símbolo do novo céu e da nova terra, não. Isso vai acontecer um dia. Deus prometeu que isso aconteceria, isso nunca aconteceu. E Deus, quando falou a Abrão, se referia a uma terra mesmo. Não estava falando em símbolos, não estava falando de forma alegórica. Ele estava dizendo, esse povo, os seus descendentes, pela força da aliança, eles vão ocupar essa terra, a terra de Canaã. E isso sempre foi entendido assim. Mas o que acontece? O que aconteceu? Ao longo da história da igreja, essas duas últimas promessas que são mencionadas aqui, o povo de Israel sendo o povo de Deus para sempre, e a terra de Canaã sendo a terra de Israel, dada por Deus àquele povo, esse entendimento foi espiritualizado, foi transformado num entendimento alegórico, não porque os teólogos do passado se debruçaram sobre a Bíblia e descobriram essas coisas, não foi assim que a coisa aconteceu. O que aconteceu, na verdade, no passado, a época da igreja antiga, já logo no comecinho, no século II, é que a igreja cristã, infelizmente, a igreja cristã começou a desenvolver, isso muito cedo, um sentimento antissemita, antijudaico muito intenso. Se os irmãos estudarem os primeiros escritos cristãos, depois do período apostólico, os irmãos vão perceber com muita facilidade uma antipatia dos mestres cristãos, dos pastores cristãos, dos pais da igreja, como são chamados, uma antipatia contra o povo de Israel. Vocês percebem isso, por exemplo, nos escritos de um pastor da Síria chamado Inácio de Antioquia. Ele escreveu 7 cartas quando ele estava caminhando para o martírio. E você percebe nessas cartas, são cartas belíssimas, são cartas muito edificantes, mas você percebe nas cartas as referências que ele faz aos judeus e são referências negativas. Isso vai criando dentro do cristianismo uma antipatia em relação a Israel. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, 50 anos depois de Inácio de Antioquia, você lê os escritos, você se depara com os escritos de Justino Mártir, ou Justino de Roma. Justino de Roma, que foi martirizado no ano 165, ele escreveu uma obra chamada Diálogo com Trífon, ou Diálogo com Trifão, depende da tradução que no português o tradutor adota. E nessa obra, Diálogo com Trifão, você percebe que Justino de Roma coloca, nessa sua obra, nesse diálogo, é um diálogo certamente fictício, em que ele dialoga com um judeu chamado Trifão, ou Trífon, ele coloca na boca do interlocutor acusações contra os judeus, dizendo que os judeus eram os grandes responsáveis pelas perseguições contra os cristãos, porque os judeus saíam de cidade em cidade, segundo Justino fala, os judeus saíam de cidade em cidade difamando os cristãos e engendrando, impingindo ódio no coração dos pagãos contra os cristãos. Então ele faz sérias acusações contra os judeus nessa obra. E, mais uma vez, existe aí uma contribuição de rancores, para que haja o crescimento do rancor dos cristãos contra os judeus.
E nós continuamos nas leituras dos pais antigos, e nós nos deparamos, por exemplo, com a carta de igreja de Esmirna, sobre o martírio de São Policarpo. E nós temos lá a narrativa do martírio desse homem de Deus, do pastor Policarpo, da cidade de Esmirna. E nessa carta, nós não sabemos ao certo quem é o autor dessa carta, que fala do martírio de São Policarpo, mas ele diz que as pessoas que na hora que foram queimar Policarpo, as pessoas que mais se afadigaram e que mais se dedicaram na busca de madeira para fazer a fogueira, foram os judeus. Então, com isso, nós temos já na igreja antiga, na igreja do segundo século, nós nos deparamos já com um sentimento antijudaico. Inclusive, já vai surgindo já a acusação contra os judeus por parte dos cristãos, que acusam os judeus de deicídio. O que é deicídio? Nós temos no Brasil feminicídio agora, né? Inventaram isso agora. Os cristãos inventaram também o deicídio. O que é o deicídio? É o assassinato de Deus. Os judeus são assassinos de Deus. Eles assassinaram Deus. Jesus é Deus e os judeus o mataram. Logo, os judeus são culpados de deicídio. Então, com tudo isso, vai surgindo um rancor dentro da igreja cristã contra os judeus que não deveria existir. Os cristãos deveriam amar o povo judeu. Os cristãos deveriam orar pelos judeus, se aproximar deles com bondade e abordá-los com bondade e serenidade e falar acerca do evangelho para eles como Paulo fazia. Paulo sentiu uma intensa dor no coração por causa da situação espiritual de Israel. Ele amava profundamente o seu povo e chegava a dizer: eu gostaria de ser separado de Cristo, se isso de alguma forma trouxesse algum benefício para o meu povo, os filhos de Israel. Eu tenho aqui comigo, os irmãos, a título de ilustração, para os irmãos terem uma ideia de como isso foi crescendo na igreja cristã, eu tenho aqui comigo alguns pedacinhos, algumas porções, dos 8 sermões de João Crisóstomo. João Crisóstomo foi bispo em Constantinopla, hoje a cidade de Istambul. Ele foi bispo em Istambul, antigamente se chamava Constantinopla. Isso no comecinho, no finzinho do século IV, comecinho do século V. João Crisóstomo. Eu gosto muito de João Crisóstomo. Ele tem esse nome, na verdade, Crisóstomo é um apelido, significa boca de ouro, Crisóstomo, boca de ouro. Ele tem esse apelido, boca de ouro, porque ele era um excelente pregador. Um homem muito eloquente, e que pregava para a corte de Constantinopla, para a própria imperatriz. Ele pregava para ela e para toda a corte. Era um homem muito inteligente, muito sábio, muito eloquente. Quando eu leio os sermões de João Crisóstomo, eu fico até emocionado de ver a força das suas palavras, a sua inteligência, o modo como ele fala com firmeza, com segurança. Ele é um grande pregador, um dos maiores pregadores que já existiram, João Crisóstomo. Mas vejam os seus sermões, pedacinhos dos seus sermões, contra os judeus. Ele escreveu 8 sermões contra os judeus. E vejam o que ele fala. Ele diz assim, no sermão 7, nos parágrafos 1 e 2, ele diz assim: Vejam o rancor que ele vai colocando no coração das pessoas contra os judeus, inclusive pessoas de autoridade. Ele está pregando na corte da imperatriz. Então vejam o que ele fala: eu já disse o suficiente no ataque contra os judeus. Mas esperar que sim, já tinha pregado 6 sermões. Esse é o 7º. Ele fala: eu já disse o suficiente no ataque contra os judeus? Ou vocês desejam que eu ainda trate do mesmo assunto hoje? Ele diz. E prossegue: mesmo que eu ainda tivesse muito a dizer sobre isso, creio que vocês queiram ouvir o mesmo assunto novamente. O homem que não ama suficientemente a Cristo nunca combaterá o suficiente contra aqueles que odeiam a Cristo. Quem são? Os judeus. Além disso, há outro motivo que torna necessário o discurso sobre o mesmo tema. As festas dos judeus ainda não desapareceram. Alguns vestígios delas
ainda permanecem. E aí ele diz: suas trombetas são um ultraje maior do que as ouvidas nos teatros. Os teatros da época eram lugares em que eram expostos os piores costumes dos pagãos. Prostitutas se apresentavam nos teatros, palavrões eram ditos ali, gestos obscenos, peças obscenas, tudo isso acontecia nos teatros. Ele fala: as trombetas dos judeus são um ultraje maior do que as ouvidas nos teatros. Seus jejuns, os jejuns judaicos, são mais vergonhosos do que qualquer embriaguez. Ou seja, é melhor ver um bêbado na rua do que ver um judeu jejuando. Isso é um pastor cristão falando. Ele prossegue: também as tendas que agora são montadas por eles não são melhores do que as estalagens onde prostitutas praticam seus ofícios. Ou seja, é uma raça suja, imunda e repugnante, o que ele está dizendo aqui. Que ninguém me condene pela ousadia dessas palavras. É o cúmulo do ultraje não suspeitar dos judeus desses excessos, uma vez que lutam obstinadamente contra Deus e resistem ao Espírito Santo. Como podemos evitar a necessidade de enunciar tal sentença contra eles? E aí ele prossegue no seu sermão, destruindo qualquer ideia de alguma virtude no judaísmo ou nos próprios judeus. É terrível isso aqui. E isso, irmãos, vai formando uma mentalidade dentro do cristianismo. Que mentalidade? Os judeus são execráveis. Os judeus são o pior povo que existe. Na Europa, isso vai crescendo, isso vai se espalhando, isso vai se expandindo. Os irmãos que estudam história sabem o que aconteceu na Idade Média. As perseguições contra os judeus, os autos de fé em Portugal, a Inquisição espanhola tendo como alvo especialmente os judeus. De onde tudo isso vem? Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não surgiu do nada, alguém acordou cedo e resolveu perseguir os judeus. Não, isso vem de uma mentalidade que foi sendo impingida, que foi sendo semeada, que foi sendo regada ao longo de séculos. E isso, infelizmente, é triste dizer, isso recebeu uma força imensa dos mestres cristãos. Infelizmente temos que reconhecer isso. Essa é a verdade. E perdurou. Até os dias da Reforma Protestante, o próprio Martinho Lutero era intensamente antissemita. Era o inimigo dos judeus. Outro fator que faz com que essas promessas sejam vistas de forma figurada. Então eles dizem, olha, aqui o texto fala que eles seriam o povo de Deus para sempre. Não, isso não é possível. Isso não é possível. As outras promessas podem até ser vistas de forma literal, mas isso aqui não. O judeu, povo de Deus, nem pensar. Nós temos que fazer uma releitura dessas coisas. Nós temos que reinterpretar essas ideias. E temos que colocar a igreja aqui. Nós temos que desenvolver uma teologia da substituição. Um supersessionismo, uma substituição em que a igreja toma o lugar de Israel. E temos que ler essas palavras como essa, de Gênesis 17:7, como se referindo de forma alegórica, de forma simbólica à igreja. Porque nós não podemos reconhecer o povo judeu como sendo o povo de Deus para sempre. Não podemos fazer isso. Esse povo é deicida, são os assassinos de Cristo. Nós não podemos reconhecer esse povo como o povo escolhido de Deus para sempre. E mais, e quanto à terra? O versículo 8 fala que Deus daria a terra de Canaã para sempre para o povo judeu. Opa! Na época da igreja antiga, isso era visto como um imenso absurdo. Isso jamais poderia acontecer. Por quê? Bem, primeiro, no ano 70, o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e matou 1 milhão de judeus e levou o restante cativo. Ou seja, a Palestina ali, a pátria dos judeus, ficou abandonada ali e era proibido construir casas ali. Um grupo ficou lá e houve um outro levante.
Houve um outro levante no ano 135, na época do imperador romano Adriano, que era um imperador até pacífico. Mas a Palestina, na época, no ano 135, se rebelou novamente, como no tempo do general Tito, no ano 70. Só que dessa vez sob a liderança unificada de um judeu chamado Simão Bar Kokhba, Simão filho da estrela, Simão Bar Kokhba. Mas o imperador Adriano conseguiu sufocar essa rebelião e construiu em Jerusalém uma outra cidade, a de Hélia Capitolina, e no templo, no lugar do templo de Jerusalém, construiu um templo pagão a Júpiter Capitolino. E a partir de então, os judeus foram removidos dali e só ficaram habitando na terra as pessoas que viviam ali nas regiões fronteiriças e os que nasciam ali na terra. E a terra ficou lá. Os judeus deixaram de ter uma pátria, os judeus deixaram de ter um país. O único povo sem país. Eles só voltaram para o seu país, só houve um Estado judaico novamente, em 1948. E mesmo assim não puderam obter a parte principal de Jerusalém, só conquistaram a parte principal de Jerusalém, a Jerusalém antiga, a Cidade Velha, a parte principal da Cidade Velha, somente em 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Quando eles chegaram no Muro das Lamentações, quando venceram a Guerra dos 6 Dias, quando os judeus chegaram ali, perceberam que o Muro das Lamentações estava totalmente abandonado, imundo, sujo, com favelas construídas ali em frente ao Muro das Lamentações, tudo abandonado. E eles então tomaram aquele lugar e detêm aquele lugar até hoje. Mas nos tempos da igreja antiga, essa ideia, a possibilidade dos judeus obterem a terra novamente para si, isso era absolutamente incrível. Jamais isso poderia acontecer. Não tinha como isso acontecer. Que ideia é essa de eles ocuparem a terra, da terra ser deles? Isso é impossível acontecer. Jerusalém e toda a terra de Canaã está ocupada por outros povos, os judeus estão espalhados pelo mundo afora, não há a menor possibilidade dessa promessa ser literal. Eu tenho aqui a citação de Crisóstomo novamente. Agora, uma citação do sermão número 6. Vejam que ele fala sobre a posse da terra. Ele fala assim: ele fala aos judeus. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas aos judeus, ele fala. Digam-me, vocês recuperaram sua terra depois de passar tantos anos no Egito. E é verdade, recuperaram mesmo, voltaram, tomaram a terra nos dias de Josué. E depois de terem sido arrastados para a Babilônia, acaso vocês não voltaram para Jerusalém? Voltaram sim. Eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, depois voltaram para a Palestina, conquistaram a terra. Novamente, ao tempo de Antíoco, aqui já no período grego, vocês sofreram muitos males, mas voltaram ao seu antigo estado, restauraram novamente seus sacrifícios, seu altar, seu santo dos santos e tudo mais, junto com a dignidade que essas coisas já tiveram. Exatamente, fizeram isso mesmo. Mesmo na época de Antíoco Epifânio, que profanou o templo e tudo mais, eles conseguiram reconquistar a cidade, o templo, e se estabeleceram novamente ali. Agora, Crisóstomo prossegue. Mas nada semelhante aconteceu no tocante à sua escravidão atual. Crisóstomo falando já no finzinho do 4º século, indo já para o 5º século. 100, 200, 300, 400 anos, e muitos mais já se passaram, sendo agora o 500º ano. Não vemos, porém, qualquer indício de melhora no horizonte. Não vemos sinal nenhum de vocês voltarem para a terra de vocês. O que vemos é que os bens judaicos entraram completamente em colapso. E os judeus sequer sonham em ter a expectativa que tinham em seus antigos cativeiros. Está dizendo, os judeus nem sonham mais em voltar para a terra. Isso é absolutamente incrível. Não há esperança nenhuma disso no horizonte. Então, quando alguém lia o texto dizendo, olha, a descendência de Abraão, os israelitas vão ocupar a terra. As pessoas diziam, não. Isso deve ser entendido de forma alegórica. Isso deve ser um símbolo da igreja no reino de Deus, no céu, ou no novo céu, na nova terra. Isso não pode ser entendido de forma literal, porque os judeus não têm como ser o povo de Deus mais,
e os judeus não podem mais ocupar aquela terra. Qual foi o resultado de toda essa visão? O resultado disso foi um antissemismo exacerbado, um rancor da igreja contra os judeus, e isso redundou até no semear de um ódio contra esse povo, que contribuiu no século passado, contribuiu fortemente para a realização do terrível crime que nós conhecemos como o Holocausto. As igrejas contribuíram para o Holocausto realizado na Alemanha no século passado. Além de outros problemas mais antigos. É muito terrível, irmãos, quando as pessoas se aproximam da Bíblia com preconceitos e começam a interpretar a Bíblia a partir de preconceitos e não deixando ela falar o que ela quer falar. Então a mente judaica, a mente cristã dos primeiros séculos teve essa postura. A mente cristã dos primeiros séculos teve essa postura de se aproximar do texto vendo dos judeus como maus. Então eles tinham que fazer uma leitura espiritualizada do texto bíblico. Eles tinham que fazer uma leitura alegorizada, simbólica do texto bíblico, para minar o texto bíblico de qualquer coisa que favorecesse a raça judaica. Eu anotei aqui os resultados disso, são vários aqui, mas nós não temos tempo de falar de cada um deles. Mas notem, um exemplo. Por causa dessa visão antissemita, antijudaica, os cristãos do passado abandonaram a visão judaica ou não abraçaram a visão judaica de mundo e começaram a abraçar uma visão helenista do mundo, uma visão pagã do mundo. Na visão helenista do mundo na época, existe uma realidade da qual este mundo é apenas uma sombra, é o que nós chamamos de platonismo. E se existe uma realidade da qual este mundo é uma sombra, então nós devemos olhar a Bíblia apenas como sombra de certas realidades. E se a Bíblia é somente uma sombra de certas realidades e não fala da realidade em si, de acordo com a visão helenista e platônica, então o que ela diz, na verdade, esconde um significado oculto. Então eu tenho que ler a Bíblia em busca de um significado oculto, que está por baixo da letra. Essa é a filosofia por trás do método alegórico. E então começo a tentar descobrir significados que eu não consigo ver numa leitura simples. E qual é o grande problema disso, de eu buscar um significado que não decorre de uma leitura simples, natural da Bíblia? Eu começo a inventar significados. Eu começo a inventar sentidos e lições. Não estão aqui no texto, mas eu acredito que por trás do texto, num sentido mais profundo, mais espiritual, um sentido mais escondido, eu posso encontrar aqui se eu tiver uma comunhão bem íntima com Deus. Então, se eu me aproximar da Bíblia com uma comunhão bem íntima com Deus, eu vou descobrir o significado por baixo da letra e que reflete aquela realidade da qual a letra é apenas uma sombra. Bem, se eu leio a Bíblia desse jeito, irmãos, eu dou o sentido que eu quero à Bíblia. Eu faço o que eu quiser com a Bíblia. Teve um moço aqui, um dos nossos alunos, que ele chegou para mim e disse assim, ele acreditava que a Arca da Aliança, por ser de madeira revestida com ouro, ele perguntou para mim a princípio o que eu achava que significava isso. A arca de madeira revestida com ouro. Bom, o que é que eu entendo disso? Eu entendo, não é muito difícil, eu entendo que a arca de madeira, ela é revestida com ouro. Não? Difícil? Não. Mas ele dizia, então você não acredita que
A arca de madeira revestida com ouro é um símbolo da natureza humana de Jesus, que é a madeira, e o ouro, que é a natureza divina. Espera aí, como é que é a história? Onde você viu isso? Não, o ouro e a madeira não é a natureza humana, é a natureza divina de Jesus junto. De onde você tirou isso? Eu comecei a dar risada, ele ficou sério, eu fiquei triste, depois pedi desculpa, né, porque eu tenho uma reação assim meio espontânea às vezes, e eu dei risada, e era um irmão na fé, eu não devia rir desse jeito. E eu ri, depois pedi desculpas para ele. Mas notem, o que é isso? É a busca de um significado oculto no texto. E quando eu busco um significado oculto no texto, algo que não está lá, eu começo a inventar. Eu começo a inventar um significado por baixo. Então, o ouro é a natureza divina, a madeira é a natureza humana. E eu vou embora. Eu vou inventando, eu invento o que eu quiser. Não tem limites para a minha imaginação. De onde isso vem? Isso vem da adoção de uma filosofia grega. Isso é adotado pela igreja cristã antiga. Eles adotam essa filosofia, rejeitam qualquer visão judaica, qualquer interpretação judaica do texto bíblico, e adotam essa filosofia grega por causa do seu antissemitismo, então começam a adotar o método alegórico, responsável por uma série de desmandos, responsável por uma série de heresias, que até hoje nós temos aí presentes diante de nós. Outro fator, a espiritualização de textos bíblicos que falam do Israel étnico. Onde se fala de Israel, não é Israel, é a igreja. Porque não pode ser Israel. Nós temos raiva de Israel. Israel não vale nada. O povo judeu não vale nada. Onde se fala de Israel étnico, não é Israel, é a igreja. Então isso dificulta até o diálogo com o povo judeu. Porque o povo judeu diz, mas vocês interpretam a Bíblia de um jeito absurdo. Não dá para dialogar com vocês. O texto diz A, vocês entendem B. Então vai havendo um afastamento entre a igreja e a sinagoga. Porque os judeus percebem que a nossa exegese não é honesta. É uma exegese forçada, é uma hermenêutica forçada, que faz o texto dizer o que o texto não diz. E eles estão com razão. Terceiro lugar, a ideia de um reino escatológico davídico terreno. Isso, para os teólogos da igreja antiga, isso perde totalmente o sentido. Um reino escatológico davídico, literal e terreno, isso é uma esperança judaica grosseira. Nós não podemos acreditar nisso. O reino é celestial apenas. Não haverá um reino davídico, aqui um Messias judaico, aí reinando neste mundo, cumprindo essas promessas de terra. Não, tudo isso é espiritual. Outro fator que trouxe problemas para a igreja, o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento tem 39 livros, mas os pais da igreja antiga não se apegaram a isso. Entenderam que isso era um apego judaico muito forte, e eles começaram a citar livros apócrifos. Você lê a literatura patrística, você vê várias citações de livros apócrifos que não eram reconhecidos no cânon judaico. Mais tarde, em 1547, no concílio de 1547 a 1563, o concílio de Trento, nós vemos que os livros apócrifos entram para o cânon católico. Por quê? Eles já tinham sido usados no passado, como se fossem autoridade bíblica. Por quê? Porque a igreja não respeitava a mentalidade judaica. Outro fator importante, uso de imagens na igreja. Por que os cristãos se tornaram tão flexíveis na questão das imagens? Eles pensaram o seguinte, esse rancor todo contra as imagens é coisa de judeu. Judeu que é assim. Judeu não pode ver uma imagem que ele fica escandalizado. Nós não podemos ter essa mentalidade judaica. Esses escrúpulos judaicos estão acirrados. Nós temos que ser mais flexíveis. Ok, e nessa flexibilização, enche-se então a igreja de imagens para lá e para cá. Tudo decorrente da visão antijudaica. Outro problema, a degradação dos israelitas pela lei canônica e pela tradição eclesiástica. Isso gera conflito entre a igreja e a sinagoga, perseguição contra os judeus, Santa Inquisição, os ataques contra esse povo, massacres terríveis.
e, finalmente, as inclinações antijudaicas que se espalham por toda a Europa e que redundam no Holocausto que nós vimos no século passado. Não pensem os irmãos que a hermenêutica, que a exegese, é um exercício meramente mental que não tem influência nenhuma no mundo real. Não pensem isso. Porque a adoção dessa exegese antissemita, essa exegese antijudaica, fez com que muita gente sofresse, muita gente morresse. Quando os jovens que estão aqui estudam a Inquisição Espanhola, devem se lembrar. Isso é decorrente de uma exegese maculada pelo preconceito que vem desde os dias da Igreja Antiga. E até mesmo quando os irmãos assistem filmes sobre o massacre nazista, os irmãos devem se lembrar, isso é resultado em parte de toda uma mentalidade que ao longo do século se desenvolveu e que foi alimentada por certas inclinações exegéticas cristãs, por certas tendências hermenêuticas cristãs que indispuseram o povo contra Israel. Nós não podemos olhar a Bíblia desse jeito. Nós temos que nos aproximar de Gênesis 17, um texto como esse, temos que olhar o texto com naturalidade. Temos que olhar para todas as promessas feitas aqui e dizer, isso vai acontecer sim, isso é verdade. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu tenho que entender isso de modo natural. Eu não posso dar um jeitinho de fazer com que isso aqui seja transformado nas minhas preferências pessoais. Não posso fazer isso. Isso seria desonestidade acadêmica, desonestidade teológica, desonestidade exegética. É claro que a Bíblia vai dizer lá na frente que os que creem em Cristo são descendentes de Abraão. É claro. Nós sabemos disso, os da fé é que são descendentes de Abraão, é claro que isso é verdade, mas isso não anula essa realidade. O fato de Abraão ter uma descendência espiritual pela fé em Cristo, isso existe mesmo, essa realidade não anula essa primeira, a palavra de Deus não pode ser anulada. A palavra de Deus é verdadeira para sempre. O fato de haver uma descendência espiritual de Abraão não anula a realidade de uma descendência física, étnica, com quem Deus vai lidar um dia, conforme nós aprendemos em Romanos, no capítulo 11. Quando o texto fala, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, eu devo entender isso como algo fatual. Como algo que vai acontecer na história. Isso nunca se cumpriu na história de Israel. Na história humana, isso jamais se cumpriu. Nem quando Israel se tornou um estado, ali com sua terra, ali, nem naquela época isso aconteceu, em 1948. Isso não aconteceu quando houve a Guerra dos 6 Dias, eles tomaram o restante ali da Jerusalém, da cidade velha de Jerusalém. Nem nessa época isso aconteceu. Isso nunca, e não está acontecendo hoje. Isso nunca se cumpriu. Nós sabemos que isso vai se cumprir quando Deus implementar e realizar e executar a nova aliança mencionada por Jeremias, mencionada por Ezequiel, mencionada por Joel, mencionada por Malaquias, por Zacarias. Então sim, essas coisas vão acontecer de modo pleno, mas nós devemos entender o versículo 8 do modo como ele é. O povo de Deus, o povo de Israel um dia habitará nessa terra, e essa terra será deles para sempre. Temos que entender desse jeito o texto bíblico. Nós não podemos dar os nossos jeitinhos para que o texto diga algo que ele nunca disse. Então essas coisas são importantes para que nós nos aproximemos do texto livres de quaisquer óculos hermenêuticos pré-fabricados. E vamos olhar o texto desnudado, o que ele realmente diz, e aprender dele e as implicações dele para a nossa vida hoje. Então observem, se nós olharmos para o capítulo 17, versículos 1 a 8, como eu disse para vocês, nós veremos aqui ordens dadas a Abrão e promessas repetidas a Abrão. Veremos isso.
Onde estão as ordens? As ordens estão no versículo 1. Onde estão as promessas? Estão nos versículos 2 a 8. Essa é a nossa divisão. Vamos então ver as ordens. Se o tempo permitir, hoje só vou ver o versículo 1 com vocês. Eu não vou ver o restante. Tá? Então não se assustem. Mas, pastor, já são 8h10. E hoje é dia das mães. Né? E eu tenho que jantar com a minha mãe. Né? Ou coisa assim, né? Enfim, ou então eu estou muito cansado, né? Porque eu passei o dia cozinhando para minha mãe. Né? Então não pode, o pastor não pode terminar tarde hoje. Eu não vou terminar tarde. Eu vou só até o versículo 1. Só o versículo 1 eu vou explicar para vocês. Até agora eu fiz essa introdução para tentar tirar da mente dos irmãos qualquer concepção hermenêutica que os irmãos tenham em mente, de espiritualização dessas coisas, porque isso é muito comum no meio evangélico. No meio evangélico existe o sistema aliancista que espiritualiza Israel, que espiritualiza as promessas da terra. E isso é muito difundido no meio evangélico moderno, especialmente entre os reformados, batistas reformados, presbiterianos que são reformados. Essa interpretação é dominante nesse meio, e essa interpretação está errada. Podem espernear, podem gritar, podem berrar, nós não podemos alterar o que o texto bíblico diz. Mas tem alguém que é doutor em hermenêutica. Se alguém é doutor em hermenêutica e afirma que essas coisas não são literais, tem que devolver seu diploma. Tem que devolver seu diploma. Não merece o diploma de doutor em hermenêutica, porque desrespeita princípios fundamentais, elementares e básicos da exegese. Não pode fazer isso. Não pode transformar o texto naquilo que ele não diz. Então, tendo dito isso, nós vamos então olhar para o versículo 1 e caminhar sobre o texto, vendo o que o texto realmente diz, sem impingir, sem inserir no texto significados que não estão aqui. Então notem, veja aí as ordens dadas a Abraão. Veja aí o versículo 1, acompanhe aí. Diz assim: quando atingiu Abraão, aqui ainda é Abrão, não é Abraão. Vai ser Abraão daqui a pouco. Agora ainda é Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Está velho já, hein? Alguém aqui tem 99 anos? Acho que temos uma irmã aqui na igreja que tem 99 anos, que é a irmã Hilda. Ela tem 99 anos, está tão forte quanto Abrão naquela época lá. Tem 99 anos a irmã Hilda, irmã do Edelúcio. Mas notem, nós temos aqui um indicador temporal, que se os irmãos virarem um pouquinho e voltar um pouquinho as páginas da Bíblia, vai ajudar os irmãos a se situarem na história. Veja o versículo 4 do capítulo 12. Dá uma olhadinha para os irmãos se situarem na história. E nós vamos só ver o versículo 1 hoje. Veja aí o 12:4. O 12:4 diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, quanto tempo tinha se passado? Ele saiu, tinha 75 anos quando ele foi para a Palestina. E agora está com 99. Quanto tempo passou? Quanto tempo ele estava na terra? Faça as contas. 75 para 99 dá quanto? 24 anos. Então notem, ele recebeu a promessa de que seria uma grande nação quando ele tinha 75 anos. Ele já estava com 99 e não tinha um filho. E Sara não tinha dado ainda o filho para ele. Ele tentou dar um jeitinho, não tentou? Tentou ou não tentou? Tentou. Os irmãos acompanharam comigo o estudo do capítulo 16. Os irmãos se lembram o que aconteceu no capítulo 16? Ele teve relações com a escrava de Sarai, com Agar. Agora notem bem, os irmãos, olhando aí o capítulo 16, versículo 16, tem outro indicador temporal. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Estão vendo aí? Então ele chegou em Canaã com que idade? 75. E esperou que Sarai ficasse grávida há quanto tempo? 11 anos mais ou menos,
Aí Sarai teve a ideia de dar a escrava para ele, e ele topou a ideia, concordou com a ideia. 11 anos depois. Agora ele está com 99 anos. Quantos anos tem Ismael? 13 anos. Ismael tem 13 aninhos aqui. E a promessa? E a promessa dele ter um descendente legítimo? Um filho da sua esposa, Sarai. O que está acontecendo? Até agora nada. Ismael já é um adolescente, 13 anos. E era um adolescente insuportável, já vou avisando aqui. Era um adolescente insuportável. Era tão insuportável que Sarai mandou expulsar ele com a mãe dele. Que não é só os adolescentes de hoje que são insuportáveis, exceto os daqui da igreja, todos eles são doces, encarnados, né? São doces de pessoas, mas geralmente adolescente é insuportável. Não era diferente com Ismael. Tinha 13 anos, era insuportável, tanto que veremos aqui na história, ele foi expulso com a mãe dele da casa porque ele ficava zombando de um menininho. De Isaac, quando Isaac nasceu. Nós veremos isso aí depois. Mas notem, o tempo passou, muito tempo passou. E Abrão, já com 99 anos, não tinha ainda o filho da promessa. Notem, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: quanto tempo demorou para Deus aparecer novamente? Muitos anos. Vários anos se passaram. Nós não vemos o relato de Deus aparecendo a Abraão no capítulo 16. Então, se ele apareceu para Abraão em algum momento do capítulo 16, já haviam se passado 13 anos desde a última aparição, se é que ele apareceu a Abraão nos dias do caso com Agar, se é que apareceu nessa época. Se não, sabe-se lá quantos anos já tinham se passado sem que Deus houvesse se manifestado ali para ele. E então agora no capítulo 17 Deus aparece novamente. E Deus aparece novamente com uma novidade. Vejam, o texto diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, Yahweh. Yahweh apareceu. Esse é o nome que é dado a Deus aqui. Geralmente esse nome, o nome Yahweh, é um nome relacionado ao pacto de Deus com Abrão e seu povo. Geralmente, quando se fala de Yahweh, o objetivo é trazer à mente do leitor a ideia do Deus da aliança, do Deus do pacto. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Qual é o meu nome? Meu nome é Yahweh. É o Deus da aliança, o Deus do pacto. Isso traz essa lembrança para o leitor. E vejam, ele diz assim: eu sou, vejam as palavras de Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que nós temos aqui? Um novo nome, mais um nome. E que nome é esse? O Deus Todo-Poderoso. Qual é o nome desse Deus em hebraico? El Shaddai. Todo evangélico gosta desses nomes, né? A igreja é El Shaddai. Tem a livraria El Shaddai, né, que vem dos nossos livros lá. É um nome bonito até, é um nome lindo até. Mas o que significa esse nome, o nome El Shaddai? El Shaddai, a palavra Shaddai, ela sugere a ideia de montanhas, cordilheiras, altas montanhas. Porque na mentalidade do homem antigo, os deuses habitavam aonde? Nas montanhas. Os irmãos se lembram dos deuses do Olimpo, na Grécia? Os deuses habitavam nas montanhas. Então, por causa disso, essa expressão Shaddai recordava isso, as montanhas. Então, o que nós temos aqui é um nome que aponta para a majestade, a grandeza, a força de Deus. Deus é comparado aqui, Deus evoca a ideia de montanhas, de grandes cordilheiras, de picos altíssimos. Essa é a figura que deve vir à nossa mente quando nós pensamos em El Shaddai. E isso é muito importante, esse efeito pictório, é assim que fala, pictório,
ou pictórico. O efeito de criar figuras na nossa mente. Como é que se fala isso? Pictórico, pictório, é assim? Vocês vejam aí na internet, enfim. Mas enfim, de qualquer modo, esse efeito de criar figuras em nossa mente é extremamente didático e acadêmico. Por quê? Porque nos dias atuais, nós quando falamos Deus, nós também imediatamente criamos certas figuras em nossa cabeça. E qual é a figura que vem na cabeça da gente hoje em dia, do povo evangélico hoje em dia, quando a gente fala Deus? A primeira figura que vem é o Papai Noel. Papai Noel é o primeiro que vem. É um velhinho barbudo, de barba branca, né? Implorando para a gente ser bonzinho. Se a gente for bonzinho, ele traz um presente no Natal. E se a gente for mais bonzinho ainda, ele dá presente até para a gente em outros momentos também. Né? Mas tem que ser bonzinho. Senão Papai Noel fica triste, né? E não vai dar presente para criança feia e chata. Né? É o que vem na nossa cabeça. Pintaram essa figura mitológica, estúpida, tola, pintaram isso na nossa cabeça. Outros, quando pensam Deus, pensam num garçom. Alguém que eu faço assim. E ele vem. E ele me atende. E me obedece. E eu reclamo da comida. Que comida é essa aqui que você trouxe? O atendimento aqui está ruim. Tem que melhorar. Então vem essas figuras à nossa mente, quando nós falamos Deus, hoje em dia, no contexto evangélico, são essas as figuras que vêm à nossa mente. Aqui, quando alguém falava El Shaddai, não era isso que vinha à cabeça. Não era um velhinho barbudo, implorando para eu ser bonzinho. Não era um garçom correndo para me atender com medo de levar bronca. Não é assim. O que vem à mente quando falamos El Shaddai é algo tão alto, sublime, majestoso quanto uma montanha. Impõe temor. Você olha aquele pico altíssimo, inexpugnável, que não treme, que não balança, e aquilo incute temor. Essa deve ser a nossa mentalidade quando falamos de Deus, El Shaddai. Se os irmãos observarem, nós estamos ainda no comecinho da Bíblia. Olha só quanto falta ainda. Olha aqui. Estamos aqui, só algumas páginas. Olha quanto falta ainda para estudar. Então, no ano 3014, fazendo os cálculos, nós vamos chegar no finalzinho da Bíblia. Mas caminhando por esse pouquinho que temos aqui, por essas poucas páginas que nós já caminhamos nos últimos anos, nós aprendemos nomes maravilhosos de Deus. Nós aprendemos logo no começo que Ele é Elohim. E que é Elohim? O forte. No princípio criou Elohim os céus e a terra. É o Deus tão forte, tão poderoso, que Ele criou os céus e a terra. Eu não sou capaz de criar um grão de terra. Eu não sou capaz de criar. Mas Ele, Elohim, o forte, Ele criou os céus e a terra. Todo o universo, as estrelas e tudo que há nos céus e tudo que há na terra e no mar, tudo Ele criou pelo poder da sua palavra. Ele é Elohim. E eu olho para isso e desaparece na hora o Papai Noel. Some. O garçom sai correndo da minha mente. Desaparece. Eu estou diante de Elohim. E eu continuo caminhando na leitura do meu texto bíblico. E eu só, antes de chegar no capítulo 17, eu me deparo com o nome Yahweh. Javé, ou Jeová, o Deus da aliança, o Deus que faz promessas, o Deus que aparece e revela o seu plano, mostrando que Ele conduz a história. Que a história não é uma sucessão de eventos que acontecem ao léu. Que nós estamos numa locomotiva aí descarrilada, correndo não se sabe para onde.
Não, nós temos o Deus da aliança, o Deus que tem um plano, o Deus que escolhe uma descendência, que preserva uma semente, que promete que um dia fará com que a cabeça da serpente seja esmagada, que tem um plano para o futuro, que escreve essa história e a conduz, que chama aqueles que são seus, que os protege e os faz caminhar. E nós olhamos para esse Deus Yahweh, o Deus da aliança, o Deus da história, o Deus que controla a história. E nós então fazemos com que a ideia do Papai Noel desapareça de vez. E com essa ideia, a ideia do garçom desaparece também. Eu paro de bater o pé e reclamar e exigir. Não, eu estou diante do Deus que controla a história, que chama os homens, que conduz o rumo dos séculos. Ele é Yahweh, o Deus da aliança, o Deus que tem um plano e que cumpre a sua vontade. É esse o Deus que eu estou servindo. E eu vou olhando para os nomes de Deus, e eu chego no capítulo 14, eu chego em El Elyon. Esse nome eu acho lindo demais. El Elyon. O texto de Gênesis 14 fala que Melquisedeque era sacerdote de El Elyon. O Deus Altíssimo. Ele é inatingível. Ele é o Deus que deu vitória a Abraão na batalha contra os reis, com 300 homens apenas. Ele é o Deus Altíssimo, inatingível, inexplicável, inescrutável, impossível de ser vislumbrado plenamente pelos meus olhos, pela minha mente. Ele é o Deus Altíssimo, e eu me curvo diante disso. Eu me sinto pequeno, humilde, fraco. Eu olho então para Ele com reverência e santo temor. Ele não é o cara lá de cima, não. Ele é El Elyon, e eu me calo na sua presença. E quando eu venho à igreja, e eu estou movido pela disposição dada pelo próprio Espírito Santo de cultuá-lo, eu sou tomado de reverência. Eu não tenho inclinações para brincadeiras, não tenho inclinações para ficar no celular brincando enquanto estou no culto, não. Eu estou adorando El Elyon, o Deus Altíssimo. E isso me quebranta, me humilha, me faz cair prostrado diante dele. E eu prossigo a leitura. E eu chego no capítulo 16. E quando eu chego no capítulo 16, eu vejo outro nome. Ele é El Roi, o Deus que vê. Uau! Senhor, Ele vê Agar sozinha no deserto. Ele vê a sua aflição no deserto. Não havia ninguém ali. Mas ela conheceu o Deus que vê, El Roi. E eu aprendo então que Deus é o Deus que vê. Quando eu estou só, Ele me vê. E isso engendra temor no meu coração. Mas ao mesmo tempo que engendra temor, isso engendra conforto também, porque eu sei, eu não estou sozinho. Agar estava no deserto, mas o Senhor estava com ela, olhando para ela, cuidando dela, e da mesma forma Ele olha para mim e cuida de mim. Isso gera, além de piedade, isso gera gratidão. Senhor, obrigado. Segurança, Senhor, obrigado. O Senhor é o Deus que me vê, que cuida de mim, que olha para mim, que me acompanha, que está comigo no deserto. E vamos então caminhando. E agora chegamos nesse outro nome, El Shaddai. Quantos outros nomes teremos pela frente? Quantos outros? Mas o Senhor vai se revelando. Estamos só no comecinho. Só no comecinho. E Ele vai revelando os seus nomes. E a nossa mentalidade, a nossa visão sobre Deus vai sendo transformada. E agora? Como eu vou andar? Como eu vou andar diante de Elohim? Diante de Yahweh? Diante de El Elyon? Diante de El Roi? Diante de El Shaddai? Como eu vou andar? Como eu vou falar? Como eu vou tratar as pessoas?
Como eu vou me comportar nos meus negócios, no meu trabalho, na minha escola, entre os meus amigos, com os meus irmãos, diante desse Deus? Como vai ser a minha oração? Como eu vou orar a Ele? Como será? Como será o meu culto agora, diante desses nomes todos? Qual será a minha postura diante dos homens? Qual será a minha apresentação diante das pessoas? Como será o meu vocabulário quando eu abrir a boca para falar? Como serão os meus pensamentos quando eu estiver sozinho? E os pensamentos vierem à minha mente, como serão meus pensamentos? Como serão os meus planos? Como serão os meus sentimentos? Agora que eu sei que Ele é Elohim, Yahweh, El Elyon, El Roi, El Shaddai. Esses nomes vão mudar a minha vida. Vão mudar o meu culto. Vão mudar a minha postura. Vão mudar o meu vocabulário. Vão mudar o meu jeito de ser. E é isso que a palavra de Deus está fazendo conosco. Nas poucas páginas que temos estudado, ela vai fazendo isso. Deus então se apresentou diante de Abrão e disse: eu sou El Shaddai. Veja o versículo 3. Qual foi a reação? Estão vendo? O que ele fez? Começou a pular e dançar. Começou a pular e dançar? Não? O que ele fez? Prostrou-se Abraão. Ele aprendeu o nome. Ele é El Shaddai. Qual é a minha reação? Me prostro. Ele é o Deus Altíssimo. Eu me prostro. Mas vejam, nós temos que resgatar esses nomes todos, irmãos. Temos que resgatar a teologia por trás desses nomes todos. Porque isso muda a nossa vida, muda quem nós somos. E o texto prossegue. O texto prossegue e diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ok, já aprendemos o que significa isso. E ele prossegue e diz assim: anda na minha presença e sê perfeito. E agora? Quais são as ordens aqui? Quem está falando mesmo? Quem se apresentou agora? Não é qualquer um. Eu sou o Deus Altíssimo. Uau! Eu não tenho muitas opções agora. Seja lá o que ele for dizer agora, isso me obriga. Eu sou o Deus Altíssimo. E só existe uma reação diante de um Deus assim. Só existe uma reação aceitável diante de um Deus assim. Só existe uma resposta humana que pode ser aceita diante de um Deus que é El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Notem, existe aqui nessa construção, anda na minha presença e sê perfeito, existe uma relação aqui de causa e efeito. Como é isso? Como funciona essa relação de causa e efeito? Prestem atenção. Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso e diz: anda na minha presença. Essa é a causa. Anda na minha presença. Qual é o resultado? Qual é o efeito disso? Anda na minha presença e, como consequência disso, sê perfeito. Então a pergunta que vem é a seguinte: como eu posso ser perfeito? Como? Eu só posso ser perfeito se eu andar na sua presença. Não tem outro jeito. Eu pensei que o esporte resolveria o problema dos homens e corrigiria a moral das pessoas. Não, o esporte só piora. É só você ver aí a moral dos nossos jogadores de futebol. Eu pensei que a educação era a saída. A educação? Visite a USP. Visite as universidades federais. E você vai ver se a educação produz moral. Olha lá.
Visite e veja. Existe aqui uma conexão vital entre ser perfeito e andar na presença de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 6, você voltando um pouquinho, o capítulo 6, você vê no capítulo 6 algo semelhante. Veja o versículo 9. Veja o que diz. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Por quê? Estão vendo por quê? Como termina o versículo? Noé andava com Deus. Simples. Como Noé poderia ser um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos? Contemporâneos de Noé. Note, não era fácil conviver com os contemporâneos de Noé. Aliás, Deus destruiu todos, tamanha a maldade deles. Noé vivia entre aqueles homens e mesmo assim ele era justo e íntegro. Como? Como ele podia ser justo e íntegro no meio daquela geração que o próprio Deus destruiu totalmente, tamanha a maldade daqueles homens? Como era possível isso? Simples. Noé andava com Deus. E andando com Deus, então era justo e íntegro. Essa é a relação que existe aqui. E os irmãos devem estar perguntando, mas se eu andar na presença de Deus, eu vou ser perfeito? Perfeitinho? E eu nunca mais vou pecar? E eu vou então ser a pessoa que só vai faltar, vou andar flutuando então, quase arrebatado? Será que vai ser assim? Não, é que aqui na verdade, queridos, existe uma tradução não muito feliz aqui, que transmite uma ideia que não é a ideia presente no texto original. Talvez os irmãos tenham outras traduções aí com vocês. A minha tradução, a Revista Atualizada, ela traduz aqui a palavra tamim, traduzida como perfeito, mas essa palavra não significa alguém sem erro, que nunca erra, que é absolutamente livre de qualquer pecado e que nunca comete falha nenhuma. Não, longe disso, não é esse o significado aqui. Quando o texto fala ser perfeito, isso significa ser íntegro. É alguém íntegro, alguém que não nutre manchas na sua vida. É assim, esse é o sentido aqui. O sentido é esse, olha, como eu posso andar em integridade? Existe um processo. Para eu andar em integridade, existem alguns passos para que eu consiga fazer isso. Primeiro, eu devo ter consciência de que Deus é o Deus Altíssimo. É o El Shaddai. É o Senhor maior, mais forte, mais poderoso do que as montanhas. É o Senhor que quando me vem à mente o seu nome, eu penso em imensas e altíssimas cordilheiras, tamanha a sua imensidão e a sua força e o seu poder. Eu conheço esse Deus, eu então passo a andar com Ele, passo a andar na sua presença, como Noé, como Enoque, que já foi mencionado em Gênesis também. Eu passo a andar na sua presença, em comunhão íntima com Ele, buscando-o a cada dia. E na medida em que eu vou andando com esse Deus, tendo comunhão com Ele, isso vai produzindo efeitos em mim. Eu vou me livrando de pecados, de impurezas, de procedimentos que são reprováveis. Eu vou tendo a minha vida purificada, eu vou andando na sua presença e vou me livrando de manchas mais e mais. É assim que funciona. Os irmãos podem pensar assim, mas eu conheço, pastor, pessoas que nem são crentes e que são íntegras. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço. Eu conheço ateus que são íntegros. Mas como?
Como pode isso? Se o Senhor está dizendo que a receita é conhecer o Deus Altíssimo e andar na presença dEle e então desfrutar da integridade que isso gera. Eu conheço pessoas que nem acreditam em Deus e têm uma vida íntegra e reta. Eu tenho colegas no trabalho, pessoas na minha família que andam numa integridade, numa retidão, fazem tudo certinho. São honestos nos negócios, têm um modo de se apresentar diante das pessoas extremamente magistral, são pessoas nobres, respeitosas, e não conhecem a Deus. Eu tenho na minha família pessoas assim, tenho no meu trabalho pessoas assim, eu tenho entre as pessoas com quem eu estudo pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Como você pode falar dessa receita para a integridade, se eu conheço pessoas que nem pensam na existência de Deus e são pessoas íntegras? Muito bem, e é uma pergunta inteligente, é uma pergunta que leva em conta a realidade que nos cerca. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade que nos cerca, é verdade isso. Eu mesmo conheço pessoas assim, íntegras, honestas, pessoas de bem, como nós dizemos por aí afora. Mas na Bíblia, a integridade não é só isso. Na Bíblia, a integridade envolve a ausência de ausências. Como assim? Eu vou repetir. Na Bíblia, a integridade envolve a ausência de ausências. E o ateu ou o incrédulo que não crê em Cristo, ele tem uma ausência, tem um espaço vazio. E que espaço vazio é esse? Ele não crê no Deus verdadeiro. Ele não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Existe um espaço a se preencher. Quando nós olhamos para ele à luz da Bíblia, nós dizemos, alguma coisa ainda te falta. Parafraseando Jesus, falando com o jovem rico, né? Existe uma coisa que ainda lhe falta. Senhor, eu cumpro os mandamentos todos desde a minha juventude. Eu sou íntegro. Não, não é íntegro. Você não é inteiro. Uma coisa ainda te falta. Você pensa que é íntegro, mas uma coisa ainda te falta. Assim é o ateu. Assim é o ateu que vive uma vida reta. Uma coisa ainda te falta. Assim é o incrédulo, não necessariamente ateu, mas incrédulo, que não crê em Cristo, que tem uma vida íntegra. Uma coisa ainda te falta. Você não crê no Filho de Deus. E olhem o que diz Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Você não é íntegro. Falta algo. Existe um espaço vazio em você que tem que ser preenchido, porque você não é íntegro aos olhos de Deus. Nós temos que mudar a nossa concepção de integridade. Há crentes que dizem assim: eu conheço incrédulos melhores do que muitos crentes. Não diga mais isso. Nunca mais diga isso. Nunca afirme isso aí. Conheço incrédulos melhores do que muitos crentes. Não fale isso. Porque você está dizendo que o que Deus está fazendo na vida do seu povo não está valendo nada. Que a ausência da ação de Deus na vida de alguém dá na mesma. Não diga essas coisas. O incrédulo, ateu ou não, o incrédulo, ele nunca é considerado íntegro à luz da Bíblia. Porque sem fé não se pode agradar a Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós temos um novo conceito de integridade. Quem é então o homem íntegro aos olhos desse texto? É o homem que conheceu El Shaddai. E conhecendo El Shaddai, ele começou a andar com El Shaddai. E andando com El Shaddai, ele se tornou íntegro. Eu quero terminar esse versículo falando com o descrente de boa moral. Descrente de boa moral. Conheço vários.
Talvez tenhamos descrentes de boa moral aqui, de bons costumes aqui. Talvez tenhamos descrentes de boa moral nos assistindo. Vamos falar, mas descrentes assistem os nossos cultos? Assistem. Essa semana eu recebi um comentáriozinho lá, dizendo assim, gostei desse sermão, apesar de eu ser ateu. O pastor Thomas mandou para mim o comentário. Gostei desse sermão, apesar de eu ser ateu. Ok, então continue assistindo. Né? Então é para você que escreveu esse bilhetinho aí, essa mensagenzinha para você que eu estou falando agora, com todo o amor do meu coração. E há outros que vão me ouvir ou que estão me ouvindo agora, ateus incrédulos que são íntegros, que são sérios nos seus negócios, que são exemplares como pais, como maridos, como empregados, como patrões, como cidadãos, homens de bem, homens que andam em retidão, em honestidade, em justiça. Eu tenho algo a dizer para vocês, parafraseando Jesus: uma coisa ainda te falta. Você não é íntegro aos olhos de Deus. Você é íntegro diante das autoridades do nosso país. Você é íntegro diante dos olhos dos seus vizinhos e amigos. Você é íntegro diante das pessoas. Isso é bom, deve continuar assim. Mas aos olhos de Deus, uma coisa ainda te falta. E o que te falta é conhecer El Shaddai e andar na sua presença, e então sim ter a integridade de que o texto fala. É importante isso. E você pode perguntar, como eu posso me aproximar de El Shaddai? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém se aproxima de El Shaddai, senão por mim. Você tem que se aproximar do Senhor Jesus, que é o caminho, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ter acesso ao Pai por meio do Senhor. Eu quero conhecer El Shaddai por meio do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-me a incredulidade até aqui. Eu creio no Senhor. Eu recebo o Senhor como meu Redentor, meu Rei, meu Salvador. Eu te invoco, meu Deus, eu te invoco. Tem misericórdia de mim. Eu quero conhecer o Deus Altíssimo. Eu quero ser parte da sua família, quero ser seu herdeiro. Perdoa-me, recebe-me. Eu quero andar com o Senhor e ser íntegro, perfeito aos seus olhos e não somente aos olhos dos homens. Eu tenho a palavra aos crentes também. A palavra de Deus no Novo Testamento ensina como é ser íntegro sendo crente. A palavra de Deus ensina como é ser perfeito, andar na presença de Deus, ser perfeito sendo um crente. Isso está em Filipenses 2. Abra sua Bíblia. Vocês estão cansados? Eu não ligo. Não ligo nem um pouco. Vou falar mais um pouco. Porque vocês só vão escutar a palavra de Deus de novo só na quarta-feira, e olhe lá. Alguns só domingo que vem, e alguns nem domingo que vem. E vão ouvir um monte de lixo a semana inteira, de manhã à noite. Então eu não estou ligando para o cansaço. Estava preocupado com o cansaço de vocês, não estou mais. Não estou mais. Filipenses 2,14. Veja o que diz o texto, Filipenses 2,14. Vejam como anda o homem íntegro diante de Deus, o crente que conheceu El Shaddai. Vejam como ele anda na integridade. Diz assim, fazei tudo sem murmurações. Sabe o que é murmuração? É conversa em tom baixo. Isso é murmuração. É conversa em tom baixo. Você viu fulano? Isso é murmuração. É conversar em tom baixo. Eu sei que esse pastor está demorando muito esse sermão, ninguém aguenta mais. Isso é murmuração. É conversa em tom baixo. Falar mal das pessoas.
É o descontentamento expresso nesse tom de voz baixo. Isso é murmuração. Deus reprova isso. E mais, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, brigas. Paulo está escrevendo aos Filipenses, falando sobre como deve ser a vida na comunidade, na igreja. Não fiquem com conversinhas em tom baixo na igreja, falando mal das pessoas, fazendo fofocas, engendrando rancores nos corações dos homens, armando espíritos. Não façam isso. Não vivam em contendas, em disputas de palavras. Não façam isso. Povo de Deus, não façam isso. E o texto prossegue: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, vejam aqui, inculpáveis. É o conceito da perfeição de Gênesis. Filhos de Deus sem culpa, íntegros, em meio a uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vejam, o homem que anda na presença de Deus, ele é totalmente diferente do mundo lá fora. O mundo lá fora é escuridão, ele é luz. Lá fora há perversidade e corrupção. A geração em que nós vivemos é uma geração pervertida e corrupta. O Filho de Deus não é pervertido e nem corrupto. Lá fora é escuridão, ele é luz, ele brilha. Esse é o crente perfeito, esse é o crente íntegro no conceito aqui do apóstolo Paulo. Esse é aquele que anda na presença de El Shaddai e reflete essas coisas. Ele não murmura, ele não vive em contendas, ele é diferente do mundo lá fora. E o 16 diz: preservando a palavra da vida. Ele acolhe a palavra da verdade, ele a protege em seu coração, ele a guarda e a preserva dentro de si. Não deixa que ela se apague, ela fica lá dentro dele. Esse é aquele que conheceu El Shaddai e anda com El Shaddai e revela esses itens na sua vida. E mais uma coisa, para terminar. Agora uma palavra aos incrédulos bonzinhos e aos crentes que estão aqui e que estão me ouvindo em outros lugares. Quando Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, logo depois ele deu uma ordem. E Abraão, andando na presença de Deus e sendo íntegro, obedeceu. E sabe que ordem foi? Foi a ordem da circuncisão. Pergunta: era uma ordem fácil? Homens que estão aqui, vocês sabem o que é a circuncisão? Irmãos, não dá para imaginar a dor que isso produzia em alguém naqueles dias. Remover a carne do prepúcio a sangue frio, com uma faca ou com uma pedra afiada. Sem anestesia, sem anti-inflamatórios, nada. Tinha anestesia na época, Josué? Não, nada. E o que Abraão fez? O que ele fez? Senhor, não tem outra ordem, sei lá, qualquer coisa. Circuncisão, meu Senhor, como ficaremos numa situação como essa? Impossível, é doloroso demais, fere, sangra, machuca, dói, é impossível dormir, é impossível andar, é impossível trabalhar, não dá, é insuportável isso. Abraão obedeceu. Anda na minha presença e ser perfeito. Mas lembre-se, algumas vezes isso vai trazer muita dor. A primeira ordem que Abraão recebeu foi essa: corte a carne do prepúcio, sua e de todos os homens da sua casa. Uma ordem dolorosa, difícil, dura de se cumprir, mas Abraão cumpriu integralmente. Lembrem-se, queridos,
O Senhor quer que nós andemos na sua presença, na presença de El Shaddai. Nós temos que lembrar, muitas vezes, isso terá um preço alto. Isso vai doer. Dói muitas vezes andar com o Deus da aliança, obedecê-lo a um custo. Temos que sofrer às vezes, mas vale a pena. Vale a pena porque com isso, com essa obediência, nós carregaremos o sinal na nossa alma, no nosso coração, de que pertencemos ao Deus da aliança, a Yahweh, que é também o El Shaddai. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse texto, esse versículo que estudamos. Suplicamos, Santo Pai, que o Senhor nos ajude, para que reconheçamos a sua grandeza e poder, que o Senhor é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e que diante disso nós tenhamos uma reação, andemos na sua presença, e andando na sua presença, cresçamos em integridade. Suplicamos isso a Deus, ajuda-nos, ajuda cada irmão aqui, e que essas palavras penetrem no coração de todos, transformando e santificando a sua igreja. Em nome de Jesus, amém.